Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista, sem paywall. Fato do dia. O que é o fato do dia? Vocês me viram? Eu estava lá. E é claro que nós vamos falar disso, vou contar bastidores, vou trazer aqui a minha opinião. Estou vendo muita opinião de quem não estava lá, que é engraçadíssimo de ver quem fala do que não sabe. Enfim, fato do dia, Pablo Marçal e o soco no debate do Flow. Bom, vocês já sabem que aqui a gente faz um treinamento para discutir política com a boca. E não com cadeirada e com soco, não é verdade? E como que é esse treinamento? Diariamente eu te trago aqui primeiro os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso eu te digo, qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia, Pablo Marçal e o soco no debate do Flow. Aqui eu vou trazer primeiro para você os fatos. E eu tava lá. Eu tô vendo muita gente falando assim com uma certeza. Aí eu falo, amor, mas você tava lá? Você viu? Você viu o que aconteceu nos bastidores que não foi filmado? Pois é, você procurou saber o que é que estava acontecendo e que não saiu nas câmeras? Então eu vou trazer isso para você, que está aqui no Narrativas Antagonistas, eu tenho certeza que está interessado em ter todos os fatos. O que foi filmado e o que não foi filmado. Correto? Vamos lá, então. O debate do Flow tinha um objetivo. Como é um podcast, um projeto digital, que é o Flow News, de ser algo diferente, que de repente pudesse discutir proposta, em vez de ficar essa coisa do marketing, do infoproduto, da treta, das pessoas que estão viciadas em treta e só querem ver treta, só querem ver treta. Vamos discutir também a cidade. Você gosta de treta? Vai lá no Instagram da treta, mas você não precisa votar em treta. Não precisa incentivar isso nos políticos. Foi o que se tentou fazer. Então, a gente fez ali uma apresentação, estávamos lá o Igor, a Ellen Brown e eu recebendo os candidatos. Se você for ver a apresentação, a gente foi amistoso. Nós não confrontamos ali nenhum candidato, porque o objetivo não era a gente fazer pergunta, era que influencers fizessem de suas áreas e era que o povo na rua fizesse pergunta. E o formato não tinha um candidato perguntando para o outro. Porque é ali que as campanhas se combinam para eles ficarem brigando o tempo todo. Então, fazia-se uma pergunta, um candidato responde, o outro comenta, mas não é aquela troca de um com o outro. O começo do debate, eles estavam chegando já num clima muito amistoso para fazer as primeiras entrevistas, o Datena não quis fazer, a campanha optou por não fazer, eu não entendi direito, tinha uma coisa do elevador, da escada, da logística, não era nada que ele não queria falar. Entraram lá e a gente, num clima muito ameno, e não foi diferente com Pablo Marçal. Ele foi bem recebido, como todos os outros, ninguém estava ali para confrontar candidato, para fazer ele passar vergonha, nada disso. Mas ele já chegou numa vibe diferente, tipo querendo cavar pênalti na gente. E não deu certo já no comecinho, dá uma olhada. Se eu tiver errado, eu te indenizo sem processo judicial. Você vai pra cadeia. Fala com a gente você também, quer conversar conosco? Desprezando nós, gente. Poxa, até copiou minha camisa, tá me desprezando. Copiei sua camisa. Não, o candidato que a gente quer saber, o senhor é um candidato nativo digital. O senhor é o rei do infoproduto, o senhor conhece o ambiente digital. O senhor está aqui no primeiro debate que é feito por um órgão digital. Muito bom, com regras diferentes. Como é que o senhor vê esse debate? O senhor sente mais facilidade? O senhor analisa bem isso? Pelas regras, vai ser diferente? É tudo normal, eu fico só esperando o que os outros candidatos vão fazer. Eu quebrei uma regra em todos os debates, né, que é provando a alergia do Bolis, que é aquela hora que eu mostro a carteira de trabalho. Foi a única vez que eu quebrei uma regra em todos os debates. Para mim, está tudo certo.
Eu chego realmente animado. Nós vamos vencer essa eleição no primeiro turno. Eu estou com Deus e com o povo e se as pessoas entenderem o que eu estou fazendo, vai ser uma revolução na política nacional. E foi o único que estava nessa vibe? Foi. E ninguém nem tinha falado nada para ele. Houve uma confusão, era um estúdio em que estávamos nós 4. Ao meu lado esquerdo tinha a porta por onde entravam e saíam os candidatos, entraram e saíram normalmente. Ele já chegou gritando com o prefeito Ricardo Nunes. Depois eles fizeram essa entrevista, não sei se vocês perceberam, que eu fiquei lá uma meia hora, eu e Igor, conversando. E ficamos os dois ali falando, sem saber o que estava acontecendo, porque antes do debate teve já um problema que, assim, o Pablo Marçal xingou o prefeito, desrespeitou. Quando ele foi lá falar com a gente, vocês viram que eu interrompi para que a gente não tivesse mais problemas, porque não podia xingar. E aí o que ele entendia é que, como era entrevista prévia, não era parte do debate e ele podia xingar. Houve ali um pedido do prefeito Ricardo Nunes, olha, ele xingou, ele tem que ser afastado. E enquanto ficou essa questão e mais também uma briga do pessoal de campanha de um, pessoal de campanha do outro, Igor e eu ficamos meia hora ali sem saber o que ia acontecer. Se ia acontecer o debate, quando... Se a gente ia saber, se ia progredir só com os outros, se ia ter Marçal no debate, se não ia ter, ficamos lá. Você deve ter percebido que foi um longo período. Ficamos ali, no fim tudo se decidiu, eles entraram e começou o debate. E aí, o Carlos Tramontina foi falar das regras de uma maneira muito, mas muito, muito clara. Então, não vamos parafusar a cadeira no chão, não. Não é isso, não. Aqui... O negócio é sério, é eleição, é voto, é conversar com o eleitor, falar da cidade. A cidade tem tanto problema, a cidade tem tanta coisa para ser resolvida. Então é isso. Queremos isso. Boa. Apenas isso. E as regras estão aí. Quem já assinou as regras, mas não se comportar de acordo com elas... Agora, a regra também tem uma coisa que eu achei uma mega sacada, que não espera atacar a cadeira para interromper a coisa toda. Tem as fases intermediárias. Como é que é? Né? O negócio das 3 advertências, que eu achei sensacional. As regras são absolutamente claras, objetivas e diretas, foram assinadas por eles. Então, assinaram. Agora tem que se comportar de acordo com elas. Aí, se falou, cometeu uma agressão verbal, chamou o outro por um apelido pejorativo, eu falo, o senhor está advertido pela primeira vez. Se fizer em seguida, eu vou falar, o senhor está advertido pela segunda vez. Eu queria avisá-lo que se houver uma terceira, o senhor sairá do debate. É simples. Né? As pessoas têm que saber se comportar. A democracia e o debate político não envolvem agressão. Que isso? Nunca existiu agressão como parte da campanha política. Então, nós não estamos contando com isso. Discussão, sim. Posições diferentes, sim. Eu gosto disso, você não gosta daquilo. Mas, espera aí, é só isso. Ele falou lá com a gente, no começo. E só lembrando, a regra é que o Tramontina podia cortar. Isso é até meme que o povo que faz campanha para o Marçal usa. Vamos ver. Qual será a proporção de mulheres no seu secretariado? Não sei definir, vai passar no processo seletivo. Corte rápido. Mas é importante ter mulher? A minha vice é mulher negra da Bahia e vocês nunca falaram dela. Corte rápido. Vai ter filtro ideológico para essa seleção? Se a pessoa foi idiotizada, tá fora. Corte rápido. Como é esse processo seletivo? É prova? Primeiro indicação de competência política e depois vai passar na imersão. Se suportar ouvir a imersão, a gente conversa. Corte rápido. Faca. Tramontina. Aí passamos para o Tramontina chegar e abrir o debate, depois de Igor e eu lá, meia hora, segurando uma live com 1 milhão de pessoas, sem saber o que estava acontecendo. A gente foi ali, até que chegou o ok, o debate vai começar, passou para o Tramontina. Já tinha tido essa questão mesmo de se o Marçal vai ficar ou não, e depois havia alguma altercação, assim, digamos, um clima entre assessorias. A assessoria do prefeito Ricardo Nunes é toda assessoria.
Dos outros, são assessorias que a gente conhece. Quem está há muito tempo no mesmo ramo profissional conhece como é o tipo do profissional. E na assessoria do Pablo Marçal tinha gente que não parecia com assessor de campanha. Agora vi notícias falando que é também uma coisa de relacionamento, que eles pagam acho que 28 mil para poder passar o dia com o Marçal. Não sei se tinha gente lá disso ou não, mas é um pessoal diferente mesmo dos demais, é até um marketing que ele gosta de fazer. Mas vamos agora à sala do debate. O Tramontina abriu o debate deste jeito. Para que a gente atinja esses objetivos, foram definidas algumas regras. Não serão aceitos ataques que resvalem em ofensas pessoais, nem a exibição de papéis ou qualquer objeto. Os candidatos também não podem fazer movimentos ou gestos que signifiquem qualquer tipo de agressão física ou confronto pessoal ao adversário. Olha, na condição de moderador deste encontro, eu poderia intervir a qualquer momento, caso algum participante esteja ofendendo um outro ou desvirtuando o propósito deste encontro. Se isso acontecer, o candidato será advertido por mim. E, no limite, numa terceira advertência, o candidato vai deixar o debate. Ok? Ficou claro? É tudo o que eu não espero fazer. É tudo o que eu não espero fazer. Neste sentido, o uso de apelidos pejorativos, agressivos, desrespeitosos também não vai ser aceito, gerando advertência. O comportamento ético e respeitoso é exigido, inclusive nos intervalos, e nós estaremos gravando o tempo todo. Eu lembro também que a qualquer momento um candidato pode pedir o direito de resposta, me dá um sinal, levanta a mão, pode ser que no momento eu não veja, mas eu estarei sempre atento. E a gente conta com a presença de advogados especialistas em legislação eleitoral, também Dr. Alberto Rolo, professor de Direito Eleitoral, que é quem vai tomar as decisões de administrar essas questões que envolvem as falas e as afirmações dos candidatos. Então, crianças, acho que as regras estavam claras. E o debate teve muita discussão sobre propostas, muita. E na discussão sobre propostas, quem se sobressaiu? Na discussão sobre propostas, quando chega em proposta, é óbvio que o prefeito domina a máquina da cidade, é o trampo dele todo dia. Se eu for fazer uma entrevista com alguém sobre o seu trabalho e perguntar para você, e também para alguém que quer um dia ocupar a posição que você ocupa, quem sabe mais do seu trabalho? Você ou quem quer entrar? Você. A Tabata também se preparou. O Boulos também é alguém que é tarimbado, mas eles não estão vivendo dentro da máquina. E o Datena e o Pablo Marçal ficaram meio perdidos ali, porque o forte deles é mais o debate, ou a cadeirada e o soco, mas não debater as propostas. E no final, nós vimos aqui todo o começo do que o Tramontina falou. Todo o começo. Nas considerações finais, que era só eu falando para a câmera, ele falando para a câmera, vem aqui o Pablo Marçal e me faz isso. O Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para a cadeia, porque aqui no estado seguraram ele. Candidato, ele vai. Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu, você me dá advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte: vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Sim? Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Se o senhor... Desculpa, candidato. Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor aparentemente está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, peço a colaboração, vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor não tem 35 como está ali, o senhor tem 40 segundos, por favor. Eu interrompi sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor, as regras estão aqui, eu posso interromper o senhor. Desculpe. As regras estão aqui e o senhor assinou. O senhor assinou, respeita, por favor. Ok.
O senhor está sendo advertido e o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi ele não aos 35, o relógio parou aos 35, eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor, o senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problema de creche. Isso não é da ofensa, você tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim? Vai deixar assim, não. Nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado, mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade e, se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não, de forma... Não, eu não estou nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato, é apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está advertido, corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Ok? Aqui, nessa filmagem, você não está vendo o soco. Aquele cara que corre para trás do prefeito Ricardo Nunes, de barbinha, é o cara que deu o soco. Você tinha esse espaço aqui, que era um auditório que estavam só os candidatos, junto com o Tramontina. Aí você tinha um espaço mais para cá, que ficava o biombo, onde a pessoa fazia pergunta. Então, você tem aqui o auditório, aqui o biombo da pergunta. E para cá, onde estavam os assessores. E que era pouca gente, e que foi uma discussão enorme para quem podia entrar ou não. Eu podia entrar, mas eu optei por ficar vendo do lado de fora, também para ver a movimentação que tinha ali dos candidatos. A sala onde a gente fez as entrevistas era no andar de baixo, comunicava com uma escada, ela para o andar de cima, que era onde estava o estúdio e também salas individuais com a equipe dos candidatos, como se fosse um camarim. Tem um hall grande no meio. Então, a gente subia para ver as conversas, quem estava ali, quem não estava, o clima dos assessores e isso e tal. E estava tudo indo normal. A equipe do Marçal um pouco diferente das demais, né? É natural que seja assim, inclusive ele se orgulha disso. E estavam muito tensos, assim. E no final, com todas as regras expostas, nas considerações finais, a gente vê isso daqui. Você é um condenado. Corta o tempo, o senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo, o senhor tinha ainda 10 segundos, por favor, o senhor pode se retirar, porque ainda tem o encerramento do debate. Se retire, por favor. O senhor está excluído. Obrigado. Deixa eu filmar assim. Tá louco, cara? Tá louco, mano. Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Aí o cara do Marçal batendo nas pessoas. Aí. Aí, tem que segurar ele, Vocês viram ali o soco? Ele foi desse lado de fora. E foi
entre o marqueteiro do Nunes foi atingido por esse soco. Quem estava perto, e eu conversei com as pessoas que estavam justo ao lado, porque espirrou sangue em algumas pessoas, falaram que o soco o cara provavelmente nem viu, porque ele foi dado de trás e ele usa óculos. Foi um soco por trás, assim, no cara de óculos. Aqui eu quero que vocês vejam essa filmagem que está nas mídias sociais do Pablo Marçal mostrando esse momento. Esse rapaz que estava junto ali da campanha do Marçal, que foi para a delegacia, ele estava filmando todo mundo, assim, chegava e, sabe, o povo chega com o celular na cara, e o Duda tampou o celular dele num determinado momento. Vamos ver. Tá louco, cara? Tá louco, mano? Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Se você está vendo isso desavisado, o que você vai entender? O cara pôs o celular, o outro tampou e começou uma briga. Mas não foi isso. Repara bem que tem um corte no meio. Tem um lapso temporal ali. Dá uma olhada. Tá louco, cara? Tá louco, mano? Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Bom, o que é que acontece nesse momento? Começa uma gritaria, um cidadão que estava lá no andar de cima, um cidadão comum, deu voz de prisão ao agressor. Não sei se você sabe, qualquer cidadão comum, diante de um flagrante criminal, pode dar voz de prisão. Ele deu voz de prisão, logo em seguida chegou a polícia militar e levou este agressor ao 16º Distrito Policial, onde foi feito boletim de ocorrência por lesão corporal e aberto um inquérito criminal. E esse inquérito, ele vai ter de responder, ele vai responder em liberdade. As pessoas que cometem lesão criminal, não sei se você sabe, elas não ficam presas nenhum dia. Lesão corporal, elas vão para a delegacia e logo em seguida são soltas para responder em liberdade. Isso no andar de cima é uma confusão enorme do pessoal descendo as escadas. A gente ficou ali embaixo, porque ia ter uma série de entrevistas com os candidatos. A do início do debate foi por ordem de chegada e a do fim do debate tinha sido um sorteio prévio. Nesse sorteio prévio, quem era o primeiro? Pablo Marçal. Só que ele tinha sido expulso estava e não ia ter entrevista com ele. Houve um debate de bastidores, porque ele queria fazer essa entrevista, mas estava nas regras que ele assinou. Então, tinha ali o advogado eleitoral, o advogado da campanha dele, tinha a CEO do Flow, tinha todo mundo. Olha, a regra é essa. E aí, o que acontecia? Os nossos convidados estavam entrando por uma porta de vidro. Você tinha nesse estúdio duas portas, uma de vidro e uma outra que é tipo uma porta de incêndio, de ferro. Todos estavam entrando pela porta de vidro, o Pablo Marçal e a equipe dele. Nesse momento, eu não vi até que ponto ele ficou ali atrás da porta. A gente primeiro foi ouvir o Tramontina, porque ficou aquela coisa, vamos encerrar? Não vamos encerrar? E eu disse, chama o Tramontina, para o Tramontina vir aqui falar o que ele viu, as pessoas estão querendo, né, saber. Enquanto o Tramontina estava vindo, a equipe do Marçal quis entrar, invadir o nosso ao vivo por esta porta de incêndio. E depois eu fui vendo a filmagem, você vai ver, você não escuta um barulho, porque o microfone só captava a gente. Mas o que aconteceu? Nós estávamos sentados aqui. Atrás do Tramontina, tem uma porta que você não vê na filmagem. A equipe ficou tentando invadir, balançando a porta, gritando e espancando a porta o tempo todo dessa fala do Tramontina, ainda depois da Marina Helena e depois um trecho da fala da Tabata. E 4 seguranças do lado de dentro, então eu estou aqui olhando 4 seguranças do lado de dentro, segurando a porta e aquela porta vai e vem com eles tentando invadir o estúdio. E
Isso tudo estava acontecendo, a gente vendo ao redor, mas o que você viu foi essa explicação do Tramontina no ar. Aparentemente, ele adotou o projeto de sair fazendo tudo aquilo que ele não fez de agressão e desrespeito ao longo do debate. No debate, ele se comportou como os outros, apresentando ideias, propostas. Você pode gostar ou pode não gostar da proposta dele, mas ele apresentou. No final, como era ele o último a falar, ele iniciou uma série de acusações, afirmações que eram injuriosas, caluniosas e que, de acordo com o regulamento, não podiam ser aceitas. Aí eu interrompi, ele ficou bravo porque eu interrompi, eu falei, eu tenho autoridade para interromper conforme as regras que o senhor assinou, que a sua assessoria assinou. Aí voltou para ele imediatamente repetiu. Na terceira vez, ele foi excluído do debate, faltando 10 segundos para o término do debate, conforme está na regra. Simples assim, a regra está lá. Todo mundo, ele fez uma provocação um pouco antes, o Datena respondeu num outro tom e foi advertido por mim também. E na última participação deste candidato, ele claramente usou o tempo final na expectativa de que isso fosse ser o fecho do debate, né, sem nenhuma responsabilização ou sem nenhuma consequência. Eu, como mediador do debate, fiz apenas a aplicação das regras. Ele injuriou, caluniou, conforme não era permitido pelas regras. E aí ele foi colocado para fora. Quando ele sai, né, ele sai da minha frente para a esquerda, forma-se um certo tumulto, porque tinha o grupo que o acompanhava e que, empurrando o restante do pessoal que estava ali, vem para chegar perto dele, porque ele saiu com uma atitude de provocação para os outros que estavam lá. E aí eu não sei o que aconteceu, eu só vi que houve um soco de uma pessoa num assessor do candidato Ricardo Nunes. A pessoa agora parou de sangrar, mas sangrou muito, o soco pegou aqui no olho esquerdo, sangrou muito, né? Está sendo atendida. O pessoal do Esporte Clube Sírio, que desde o início nos atendeu muito bem, franqueou o seu espaço, suas instalações para este encontro democrático, está dando todo o apoio à pessoa lá em cima e tudo mais, né? Então, é uma pena que um candidato, no encerramento de um debate muito bom, foi o debate com o maior número de propostas, de ideias, né, de todos os realizados até agora. É uma pena que o candidato decidiu entornar o caldo, não precisava. Aí houve toda uma correria de descerem assessores, o Pablo Marçal, ele deu uma entrevista para a imprensa, o pessoal foi para a delegacia, saíram de lá no meio da madrugada e o Pablo Marçal fez essa live aqui. Eu preciso que você se posicione. Sabe por quê? Eu tava numa boa, mas eu odeio injustiça. Eles querem me calar em tudo. Rede social. Eu não quis bandido de vice, porque eu poderia ter 5 partidos comigo e eu falei, não curvo pra bandido, não vou. Sabe o que aconteceu? Então vai sozinho pra você ver onde você vai. Eu não tô sozinho, nós somos nós e Deus. E não temos mais nada. E aqui, gente, eu não aguento. Ele tá reclamando porque ele foi cortado pelo Tramontina? Qual será a proporção de mulheres no seu secretariado? Não sei definir, vai passar no processo seletivo. Corte rápido. Mas é importante ter mulher? A minha vice é mulher negra da Bahia e vocês nunca falaram dela. Corte rápido. Vai ter filtro ideológico para essa seleção? Se a pessoa foi idiotizada, tá fora. Corte rápido. Como é esse processo seletivo? É prova? Primeiro indicação de competência política e depois vai passar na imersão. Se suportar ouvir a imersão, a gente conversa. Corte rápido. Faca. Tramontina. Pois é isso. E agora estão lá brigando com o pessoal do Flow e falando que o Flow isso, que o Flow aquilo. O Flow já viveu isso na época do Monark. Será que cola? Será que não cola? O que é que você acha? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. Tá aí.
o bolsonarismo provando a que veio. A próxima vai ser o quê? Ele vai dar um tiro, o Pablo Marçal, ele vai falar, faz arminha, pá! Igual o filme do Coringa? Já passou do ponto. A Justiça Eleitoral não pode deixar essa gente concorrer. Quem promove debate não pode deixar essa gente participar de debate. E, aliás, cadê a regulação das mídias sociais para acabar com isso? Deixar pessoas assim entrar numa eleição significa o quê? O fim da democracia. O Bolsonaro já tentou um golpe de Estado, um levante dessas pessoas malucas que compram curso de coach picareta, que agora ele está querendo fazer igual. O que mais precisa para o Brasil entender que a extrema-direita não pode concorrer a eleições, não pode ter redes sociais? O que mais falta? Eles darem um tiro em alguém? É o Pablo contra o sistema, contra o consórcio comunista da mídia. O que a gente viu ali? A gente viu o Flow tentando virar a Globo News, sendo parcial. Esse apresentador deles, o Tramontina, estava sendo claramente parcial a favor do consórcio comunista da mídia. E o Pablo sozinho, representando a direita, representando o cidadão de bem contra o sistema. E a gente vê, né? O pessoal que estava achando que a cadeirada era certo, tá achando que o soco tá errado, sendo que tem a filmagem. O marqueteiro do Nunes primeiro agrediu o rapaz e depois foi agredido. E o Pablo já provou tudo isso nas redes dele. Mas como ele desmascara o consórcio comunista da mídia, a gente tem isso aí, né? A gente tem esse desespero de censurar o Pablo Marçal. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o Pablo se transformou no próprio meme, né? Ele foi cortado pelo Tramontina. Ficou postando. Ah, cortou, Tramontina. Ah, pá, Tramontina era o meme. Tava todos os pobletes postando aí a semana inteira. E eu achando engraçadíssimo. E aí ele é cortado pelo Tramontina e chora? Vocês veem como as palavras atraem? O que a gente viu ali foi uma estratégia. Eu vou explicar para vocês o que eu penso sobre essa estratégia. O Pablo se coloca como antissistema. Então, o que ele quis fazer? Ele quis fazer, o sistema está me calando, o sistema isso, o sistema aquilo. Já chegou querendo cavar pênalti para cima da gente, falando duro. Só que ali não tinha ninguém para brigar com ele. Ele ficou brigando sozinho. Ele queria montar um cenário que aconteceria, por exemplo, numa Globo News da vida, onde qualquer coisa que ele fala, a galera cresce para cima dele, tratando ele como se fosse alguém inferior, alguém menos inteligente. E ali ele encontrou respeito. E ele não se sobressaía no debate. Porque, assim, não é o forte dele colocar ideias. O que é o forte dele? E nisso, assim, ele é um gênio, nós temos de reconhecer. É ele ir tocando em todos os gatilhos emocionais para conseguir o resultado que ele quer. Quando há perguntas entre os candidatos, ele consegue, como ele próprio fala, entrar na cabeça do cara. E ali não tinha como entrar na cabeça de ninguém, ali era eleição mesmo. Tinha que cada um falar da sua proposta. E essa é uma parte, qual é a proposta, o que vai fazer, em que ele é mais fraco. O Datena também é mais fraco nisso. Os outros candidatos investiram mais tempo em treinar para falar disso, até porque tem mais experiência e estão em cargos públicos. Então, assim, o cara que é o prefeito, um prefeito sabe tudo da prefeitura, como você sabe tudo do seu trabalho. E quem quer o seu trabalho não sabe tudo do seu trabalho. Vai imaginar, pode até ter um tipo de expertise, mas não sabe como você. Outros que estão no serviço público, como a Tabata e o Boulos, eles estão já naquela dinâmica, eles estão perto. É como assim, você trabalha na mesma empresa. Você pode não saber o dia a dia do cara, mas como funciona a empresa você sabe. E os outros são os candidatos que querem entrar para a empresa. Então é natural que eles saibam menos. E aí o que acontece? Ele murchou. E ele quis causar um fato para falarem só sobre ele, que é o que a gente está vendo hoje.
E está estendendo até o limite a história do falem mal, mas falem de mim. Até onde isso rende voto? É o que a gente vai ver agora. Por quê? Ele falar uma coisa, por exemplo, a Globo News está contra mim e realmente o pessoal muito incisivo, e aí ele apronta alguma, é uma situação. Nessa situação, ninguém fez nada para ele. Ele estava sendo tratado o tempo todo com o maior respeito. Todos estavam sendo tratados com respeito. O debate teve um mínimo de altercações e quem fez o show foi ele. E aí ele sofre um corte pelo Tramontina e fala: fui censurado porque tiraram 10 segundos da fala dele. E depois, aquela cena que a gente viveu ali, dele tentando invadir o estúdio. Ele não, aquela trupe dele tentando invadir o estúdio, empurrando uma porta de ferro assim, batendo, enquanto a gente estava lá, ao vivo, não vazou no microfone. Mas foi uma coisa de gente de muito baixo nível. Muito baixo nível. E essas cenas vão passando por aí. Eu condenei aqui a cadeirada. Eu falei para vocês, conheço da Atena, e isso não me impede de dizer que ele tinha que ter ido para a delegacia. Ele, todo mundo, quem bateu, quem apanhou, quem testemunhou. Nesse caso, houve um ponto bom que foi a solução. Foi para a delegacia. Agressor tem de ir para a delegacia, está respondendo o inquérito agora. As coisas terminaram assim, com a autoridade policial interferindo. E aí, agora minha pergunta é para o eleitor. O eleitor vai querer o quê? Vai querer resolver São Paulo a soco? Vai achar que o espetáculo é maior que o destino da cidade dele? Ou vai se comportar de determinada forma que o próprio Pablo Marçal desista desse tipo de estratégia? Está na mão do eleitor. Bom, pessoal, Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Diz aqui embaixo o que é que você acha e também se você estava lá ou se conversou com alguém que estava lá. Porque aí depende, né? Opinião é se você estava lá ou se conversou com alguém que estava lá. Se você não estava, não conversou com ninguém que estava, chama imaginação, não chama opinião. Bom, brincadeiras à parte, daqui a pouquinho estou no Papo Antagonista, vou estar da metade para o fim, mas vou estar lá conversando com vocês. Grande beijo, até amanhã.